Seja muito bem-vinda. A abordagem eficaz para o autismo é o que nos convoca para esse encontro, que está iniciando hoje, nessa reunião de alinhamento, de apresentação. Eu sou Oséias Bittencourt, minha esposa se chama Casey da Rocha Machado Bittencourt. Nós atuamos e dedicamos a nossa vida, os 24 anos de casados, mais de 20 anos voltados para a área do desenvolvimento integral. A nossa jornada de formação teórica, acadêmica, de pesquisas, foi toda realizada no Uruguai, eu com exceção da minha formação em teologia, que foi em São Paulo, mas dentro da área de pesquisa voltada para a educação, nós fizemos a nossa vida, né, no Uruguai. E lá, entre teoria, entre universidade e prática, nós desenvolvemos um método EVA, que se chama Educação Viva e em Amor, e sobre as bases teóricas e práticas desse método, que se originou no Uruguai, nós desenvolvemos também esse treinamento, que se chama Abordagem Eficaz para o Autismo. Por quê? Porque de 2012 a 2019, quando nós aplicávamos na nossa escola, a escola que nós tínhamos no Uruguai, nós percebemos que essa bagagem teórica prática que hoje a gente vai compartilhar a partir já da próxima aula, do próximo encontro, no próximo sábado, nós vamos compartilhar com vocês em 12 encontros, uma sequência de 12 encontros, a duração, vamos dizer assim, desse treinamento, abordagem eficaz para o autismo, período aí diluído de 3 meses, nós combinamos aqui com a Thaís, né, 3 meses, é uma otimização de tempo também, 3 meses, um encontro semanal, a princípio será nos sábados, né, se houver qualquer necessidade de ajuste, a gente conversa, a gente alinha, mas a princípio um encontro por semana, e aí ao longo de 12 encontros, vocês terão acesso exatamente à mesma bagagem que nos trouxe até aqui, com resultados que nos ajudam a enxergar a criança, compreender as suas necessidades, construir apoios que ampliem comunicação, autonomia, participação. Por que se chama abordagem eficaz, né? Primeiro que a gente não está lidando apenas com uma criança, né? O que uma das coisas que a Thaís trouxe, né, para mim, compartilhou da experiência com uma das crianças que ela está atendendo, né? Que muitas vezes a pessoa tentar sustentar uma prática cotidiana de sala de aula, às vezes envolvendo ali não apenas questão de currículo, de turma, os coleguinhas, a família, os registros, às vezes a sensação de recursos limitados, às vezes aquele medo de errar. E eu não sei se você, Thaís, né, ou alguma das suas convidadas, já se fez aquela pergunta, será que eu ajudei ou será que eu piorei a situação? Né? Movido pela insegurança, movida muitas vezes pelo medo, movida muitas vezes pelo desejo sincero, honesto de eu quero ajudar essa criança, eu quero entender essa criança, eu quero entender como é que eu posso me posicionar melhor para contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Né? Então, Thaís trouxe aqui para mim, né, que ela já fez já alguns cursos, algumas formações em pós, né? Mas existe uma contradição que internamente muitos profissionais da educação carregam. É possível conhecer muito sobre autismo, terminologias, vocábulos, o que significa, e ainda assim, chega ali na sala de aula, às 9h15 da manhã, e eu não sei o que fazer. Ou porque a situação é diferente de ontem, ou porque a criança apresentou algo diferente, né? Ou porque entrou na escola um aluno diferente que ainda não tem laudo, não se sabe o que ele tem.
Então, conhecimento acumulado, a gente entende que não se transforma automaticamente em repertório de intervenção. Thais e eu estávamos falando aqui de maternidade e paternidade, né? Filho não vem com manualzinho pronto quando nasce, e nem, e tão pouco vem um manual de instrução para pais. Então, o que precisa mais do que o saber teórico, né? Aquela coisa de, olha a escadinha que eu coloquei ali, né? O curso, após, né? Quantas de vocês, né? Talvez você mesma, né, Thaís? Pois é. Pode falar. A apresentação não está aparecendo agora para mim. Não sei se... Deixa eu ver o que aconteceu aqui, Thaís. Deixa eu partilhar de novo. Eu acho que eu apertei aqui algum botão, Thaís. Desculpa. Agora foi. Agora foi. Agora foi, então vamos colocar aqui. Né? Aquela sensação, Thaís, de fiz um curso, ele me trouxe uma certa bagagem, mas não resolveu. Vou fazer uma pós. A pós me trouxe algumas informações, alguns aditivos mais, fui para a sala de aula, mas percebi que também não resolveu. Aí vou para uma live. Né? Eu lembro que em 2012, quando nós começamos nosso projeto no Uruguai, da nossa escola, uma escola alternativa, totalmente diferente, Thaís. Uma escola, nós escolhemos uma... Do ponto de vista edilício, arquitetura, nós não queríamos que fosse uma escola que parecesse uma escola. Nós queríamos que parecesse mais como uma casa. Então, nós escolhemos lá né, Deus proveu, né, providenciou, a vida nos premiou com uma oportunidade. E era uma construção de final do século, do início do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX. Uma arquitetura espanhola, pé direito de 5 metros de altura, as portas internas eram de 3 metros de altura, parecia casa de gigantes. Mas era uma casa familiar, com mais de 600 metros quadrados, a construção. Então, você imagina como era viver naquela época, né? Uma família muito rica, ficou essa propriedade lá, e precisava de reforma, fizemos as reformas, e dentro da casa tinha, você lembra lá no Museu do Louvre? O Museu do Louvre tem aquela arquitetura piramidal, né? Então, na casa tinha 2 pátios internos, e o pátio principal tinha uma forma piramidal, toda de vidro, estrutura de ferro e vidros coloridos. Então, a luz do sol passava por ela, projetando, né, multicores, parecia um arco-íris, assim. Lindíssimo, belo, belo. Só que ela não funcionava, enfim, foi toda uma odisseia. Eu consertei a estrutura, e aí movia uma palanca, e toda aquela estrutura piramidal se movia sobre o telhado da casa, e ficava um pátio interno aberto, céu aberto dentro da casa. Entrava luz natural, ar natural, fresco. 90% do tempo das crianças era fora de sala de aula. Seria 15 minutos de recreio, era 15 minutos de sala de aula. O resto do tempo era fora de sala de aula, obrigatoriamente era fora de sala de aula. Ou era nos entornos da cidade, casa de esportes, piscina, uma vez por semana eles tinham piscina, uma vez por semana nós íamos todos para o campo, andar a cavalo, numa proposta de equinoterapia. Os grupos eram formados dentro de uma abordagem multigrado ou multissérie, então nós trabalhávamos não baseados na noção de série e idade, mas a partir da identificação, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o que vocês irão aprender, como a gente vai transformar conhecimento acumulado em repertório de intervenção. Então, a próxima decisão real é como é que essa lacuna, né? A lacuna não é de valor pessoal, é de tradução prática. Como é que eu transformo teoria em prática? Como é que eu transformo esse conhecimento em algo que me ajuda a
Se não resolver todos os problemas, pelo menos me ajudar a me posicionar na sala de aula sem que eu tenha palpitações, sem que eu tenha aquela sensação de ansiedade antes de ir para a escola. Tipo, chegou domingo de noite, já bate aquela ansiedade, coração palpitando, meu Deus, aí vai para a cama para dormir, e às vezes demora para conseguir entrar em sono profundo e de relaxamento, e de pegar uma xícara de café tranquila e sentir o aroma do café. Por quê? Porque está lá pensando, meu Deus, eu vou chegar na escola, aquela criança, e eu vou dizer, vou revelar aqui uma coisa que talvez, se não aconteceu, pode começar a acontecer, que é um pensamento fugaz que entra no coração, e eu vou revelar aqui para você, para tirar primeiro uma culpa de dentro de você. E eu não estou falando aqui apenas com você, Thaís, estou falando com qualquer mãe, com qualquer professora que você envie esse link e ela esteja assistindo. Sabe qual é o sentimento? Tomara que ele falte hoje. Tomara que não vá. Ou tomara que ele esteja tranquilo hoje. Por quê? Porque aquela sensação de eu não sei o que fazer é o que dá um sentimento angustiante dentro de nós. E por que eu me incluo? Porque em 2012, quando eu estava falando dessa experiência da escola, bonita, você conseguiu imaginar, visualizar, Thaís? Eu tenho imagens disso. Eu não quis trazer hoje para a gente não estender. Às 10 horas a gente encerra aqui. Sim. Mas assim, eu tenho imagens. Eu abrindo o telhado dessa escola. Tem imagens do campo. Imagens das crianças indo para o campo. A gente tem milhares de fotos, de registros, de como que funcionavam esses momentos aonde uma criança de 6 anos de idade está junto no momento áulico de um grupo de 3 anos de idade. Mas como pode? Ele tem 6 anos, como é que vai estar lá com um grupo de 2, 3? Vocês vão entender. Se você seguir aqui, a Thaís eu sei que vai seguir, mas se você que está assistindo esse link que a Thaís compartilhou, se for até o final desse vídeo, sem pular, sem avançar, for aí até o final, você vai entender o que eu estou dizendo, como é que transforma esse conhecimento em algo prático. Isso é um processo, assim como aprender a ser uma melhor mãe, que é a jornada da Thaís, que por ser mãe, escolheu ingressar na área da educação para entender desenvolvimento infantil, para entender-se a si mesma, para entender melhor a sua própria filha. Isso é de um valor inestimável. Tá? Não é perca de tempo. Nunca é perca de tempo. Esse tempo dedicado para aprender a aprender. Para aprender a fazer. Para aprender a conviver. Para aprender a ser. Para aprender a comunicar. Nunca é uma perca de tempo. Então vamos lá. O que acontece? Não é falta de dedicação, tá aí a Thaís, tá aí você, tá? É a falta de um caminho entre teoria e prática. É essa habilidade que você, a Thaís vai desenvolver aqui, a habilidade de ler. O que está acontecendo? Para no passo 2, tomar uma decisão sabendo o que precisa ser priorizado. É isso que vai acontecer com você, tá, Thaís? Você vai conseguir isso. Ao final dos nossos 12 encontros, você vai conseguir fazer isso, tá? Para num terceiro momento, observar. Depois desse acompanhamento, o que funcionou, o que precisa ser ajustado, tá? Então, identificação das necessidades, para criar critérios objetivos em ordem de prioridade. Tá bom, aquela criança tem 3, 4 comportamentos, tem 3, 4 necessidades identificadas. Qual que eu priorizo? Priorizou através dessa avaliação, agora desenvolve, desenha a estratégia. Desenhei a estratégia. Quarto passo, implemento a estratégia. Quinto passo, celebro resultados, verifico o que funcionou, o que precisa ajustar. Tá? Então, sem esse caminho, qualquer professor oscila entre improvisar, repetir uma técnica ou não fazer nada por medo de errar. É isso, Thaís, que você está desejando? É, exatamente. Você me descreveu aí, quando a ansiedade antes de ir para a escola e ficar pensando o que eu vou fazer. Exatamente assim. Ok, legal. Qual é o sentimento que gera ou que gerou imediatamente em você quando eu fiz essa descrição e o que isso está produzindo agora dentro de você?
É uma alegria, né? Tipo assim, acho que eu encontrei o caminho, porque tenho ficado sem até dormir direito, realmente assim, meu Deus. E já ouvi várias professoras, pessoas falando, ah, tomara que a criança não venha hoje, porque é assim mesmo. Eu penso, acho que eu, como estou no início, ainda não cheguei nessa parte que eu quero, né, fazer. Mas eu fico muito ansiosa. E as pessoas que já estão trabalhando há muitos anos na área, com certeza já sem saber como agir, ficam assim. É um sentimento, para quem já está há muitos anos, ou algum tempo, e é muito comprometido, gera quase um estresse pós-traumático. Uhum, Guerra, de acredito. guerra, tá? Por quê? Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós atendemos muitas famílias, muitas mães de criança autista. E Uhum, muitas mães, são milhares no Brasil, que vivem um estresse pós-traumático, um estresse de guerra. Elas estão em estado de alerta constante, 24 horas. Você sabe o que que é o corpo não ter permissão para desligar e descansar, desfrutar? verdade. Então, assim, isso é angustiante, Hum, porque no caso de autismo nível 3 de suporte, existe uma infeliz e triste estatística, que é mais da metade dos maridos abandonam essas mães. Então fica aquela mãe carregando a cruz sozinha. uhum, E com medo, vergonha ou culpa de dizer, é uma cruz. Pesa, dói, machuca. E de forma análoga, um professor, uma professora comprometida tem reflexos desse mesmo tipo de expressão hum, dentro de si, porque ela é comprometida. Então isso gera uma angústia. O professor, né, que eu quero acreditar sejam, né, talvez, a menor parte, que são descomprometidos, que fazem questão de fazer a curva, desviar, não vou nem entrar nisso, deixa para o outro, sabe, resolver, eles se, se isolam dessa possibilidade. Né? Tanto que se não tiver ali dentro de sala de aula o professor auxiliar, o professor, o acompanhante, esse professor, ele simplesmente se nega a atender aquela criança, ele deixa ela ali, tipo, no canto da sala, uma folhinha, no máximo uma folhinha para ela pintar, fazer alguma coisa, enquanto vai passando conteúdo lá para os outros. Por quê? Porque existe um mal-estar docente real, então tem muita gente dopada, tomando medicação para poder dormir, para poder, depois para poder acordar, para poder ir trabalhar, né, para poder receber o salário no final do mês. Tem muito professor no modo, no piloto automático, vivendo no sistema de alerta, né, constante. Então, assim, está no modo emergencial, acabou a bateria, acabou a energia, ele está só no modo emergencial. Vai até quando der. Não por casualidade, tá? Um município vizinho, por exemplo, aqui, 22 mil habitantes, 80% dos professores estão com atestado psiquiátrico. 80%. E eu estou falando Santa Catarina, gente. Então, vocês vejam assim, não é uma questão de realidade de uma cidade muito grande, muito populosa, não. É realidade em municípios pequenos também. Eu estou aqui num outro município agora, que tem 32 mil habitantes. A prefeita me disse, em reunião, ela me disse, para mim e para minha esposa, ela disse, não, particular, estava numa conversa só nós, ela disse que os professores estão medicados. A grande maioria está medicada. Aí entram os suplentes. Aí o suplente entra cheio de vontade, porque ele está vindo de uma formação recente, ele está vindo cheio de sonhos, ele está vindo cheio de ideias, ele está vindo cheio de desejo. E aí ele chega ali, no campo de ação, e se depara com que o Golias que ele vai ter que enfrentar não é um, são muitos.
né? Verdade. Só que o Davi da Bíblia tinha a família dos gigantes que ele teve que derrubar. Ele derrubou um, mas eram 5. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha amigos. Eram chamados valentes de Davi. E aí, quando o professor que tem essa vontade, tem esse desejo sincero dentro de si, não encontra esse tipo de vínculo, ele se sente sozinho, abandonado. E aí é onde gera a multiplicação de fatores de estresse. Então, veja só, são camadas e camadas. Então, mas para isso a gente está aqui, tá, Thaís? Para isso a gente está aqui. Graças a Deus. Para isso a gente está aqui, tá bom? Tá. Então vamos lá. E sem romantizar, tá? Sem romantizar, tá? Então, eficaz, abordagem eficaz para o autismo. É o que, Osés? É um remédio para botar a criança para dormir? Não. Eficaz não é fazer a criança parecer menos autista. Tá? Eficaz é o quê? É eu entender como que essa criança funciona. Eu saber ler o comportamento dessa criança. É eu construir acessos que ela ainda não teve. Seja na área da comunicação, expressar desejos, recusar, pedir ajuda. Participação, né? Estar presente com sentido, com segurança. Eu lembro do primeiro caso que eu atendi, garoto, 6 anos de idade, autista nível 3 de suporte, comorbidade, né, com patologia associada, déficit cognitivo, né? Uma criança não verbal, com 6 anos de anos usava fralda, que tinha transtorno de processamento sensorial, TPS, que tinha seletividade alimentar, que entrava em crises. Lindo garoto, uns olhos lindos. E quando chorava, né, as lágrimas pareciam um rio fluindo de dentro dele. E quem lê isso? E como é que faz? E o garoto ia em atendimento terapêutico, em clínica, desde os 2 anos de idade. Então, como é que faz para essa criança desfraldar? Como é que ajuda essa criança? Aí vai a secretária de educação e diz, como é que esse garoto de 6 anos de idade vai estar num grupo de 2, 3? Não pode, vocês têm que criar uma sala específica para ele. Aí nós dissemos, o que você acha que um garoto de 6 anos de idade, que não verbaliza, que usa fralda, que tem necessidades que ele não sabe expressar, que ele não consegue porque ele não tem repertório ainda para isso, que tem déficit cognitivo, me responde, pergunto eu para a secretária, porque nós recebíamos inspeções do governo, né? O nosso projeto ele era inovador por causa da abordagem, então eles iam lá, às vezes passavam uma manhã inteira, às vezes uma tarde inteira. E eu lembro da surpresa delas, a primeira vez que foram lá, sabendo que havia já crianças autistas no grupo, chega lá, fica observando no refeitório, no pátio, tá. Qual desses é o autista? Eu não consigo identificar qual deles é o autista. Então, quando ela ficou sabendo qual deles era o autista, que era justamente esse garoto, mas ele não pode estar no grupo de 2, 3 anos. Garoto que não verbaliza, usa fralda, déficit cognitivo, tudo mais, transtorno de processamento sensorial. Você acha que prioridade para ele é aprender sistema decimal, cores primárias, nomear os planetas, ou saber o que ele faz com o cocô e o xixi, saber como que ele manifesta as necessidades dele, o que ele quer, o que ele não quer, quais são as prioridades? Ela não soube me responder. Ou não quis responder, porque a resposta é óbvia, ela é evidente. Então,
Se o que falha numa criança autista é justamente a capacidade que toda criança típica tem, que é o funcionamento dos neurônios espelho, que é por esse reflexo que se eu agora fizer assim, ó, dá uma vontade quase que incontrolável de bocejar também, por causa dos neurônios espelho. Então, um garoto que falha o neurônio espelho e que o que falha no autismo é justamente a capacidade de imitação, então ele vai precisar aprender a imitar de forma mecânica. Pode desenvolver habilidades aprendendo como é que imita essas habilidades, como é que modela essas habilidades. Onde é que estão aprendendo a desfraldar? É no grupo de 6 anos ou no grupo de 2? Onde é que ele vai ter modelagem de manifestar que está com sede? Oi, meu amor, vem cá, beijo, papai. Dá oi para Thaís. Oi. Essa é a Ellen. Oi, tudo bem? Prazer. Uruguachita. La Uruguachita. Vai lá, meu amor. Comer fruta. Andar já para conseguir, tá? Ali. Onde é que ele vai ter modelagem para recursos e habilidades que ele deveria de ter, né? Se fosse uma criança típica, teria já desenvolvido lá nas etapas anteriores. 2 anos de idade. Entendeu? Então, eficaz não é fazer a criança parecer menos autista. É construir acesso, comunicação, autonomia, aprendizagem, generalizar para a vida real, que foi o que esse garoto depois conseguiu fazer. Aqui, agora recente, ano passado, nós ajudamos a fundar aqui um centro de desenvolvimento integral aqui na cidade, vinculado a um projeto da igreja. E nesse grupo tinha uma criança autista, nível 3 de suporte, que usava fralda. E ele tinha 5 anos de idade. Em menos de 30 dias, o garoto estava desfraldado. E eu fazendo 3 intervenções por semana apenas com ele. Não é possível quando a gente consegue fazer esse tipo de leitura que nos dá, às vezes, até aquela sensação, poxa, eu queria fazer mais. Mas, se a gente conseguir ajudar ela a fazer uma coisa que ela não fazia antes, ela já ganhou uma habilidade a mais. Ela ganhou uma possibilidade a mais. Geralmente se interpreta isso, né, Thaís? Uma criança quieta. Mais que esteja quieta. Só que uma criança quieta nem sempre ela está regulada. Uma criança obediente nem sempre compreendeu. Então não é sobre dopar a criança, que é o que geralmente hoje está se recomendando em porta de escola. Infelizmente. É o professor dizendo para a mãe, medica. Dá Ritalina. Leva para o médico para dar Ritalina, para dar medicação, para não incomodar. Basicamente é isso que está dizendo. Então, o que vai ter nesse treinamento? Na abordagem eficaz para o autismo. Vai aprender, você vai aprender a ver, decidir, fazer, acompanhar. Então, a intervenção não começa com técnica, ela começa com criança. Eu preciso olhar para a criança, ver o que acontece. Né? Eu preciso aprender a ver para poder tomar uma decisão e decidir o que eu faço, qual é o apoio que eu vou oferecer. Gerar um acompanhamento de observação das respostas. Né? Das respostas. O comportamento é visível, a necessidade nem sempre. E ler o comportamento para enxergar aquilo que não é visível é o que falha, Thaís, na minha percepção, é o que falta nos cursos de pós, de formação de professores no país. Entende? Para mim, assim, uma das lacunas, né, uma das deficiências, assim, de formações que eu vejo. Porque aprender
a enxergar o comportamento, né? É uma coisa. Agora, ler, interpretar esse comportamento nas 5 dimensões da vida. Como assim 5 dimensões da vida, Zé? Assim, dimensão cognitiva é 1. E aí a gente poderia aqui abrir várias janelinhas só dentro da dimensão cognitiva, Thais. Quantas inteligências existem mapeadas? Você lembra? Howard Gardner, década de 80, né? Existem 9 inteligências mapeadas. Eu gosto de pensar que existe uma 10ª inteligência, a inteligência de Jesus. Mas vamos ficar com o que a ciência demonstrou que são tipos de inteligências. Inteligência, se não se tem, se aprende. Por exemplo, esse garoto de 6 anos, déficit cognitivo, não verbal, usava fralda, tal. Superadas as limitações iniciais, aquele garoto começou a desenvolver inteligências que ele não tinha, habilidades que ele não tinha. Inclusive, interação social com colegas. Picardia em espanhol, né? Aquela coisa da brincadeira pícara, da brincadeira sagaz, sabe? Daquela coisa assim de fazer uma gracinha, de chamar atenção. Ele não tinha isso. Então, dimensão cognitiva, ele compreendeu? Dimensão física, qual é a dor, qual é a fadiga, qual é a sobrecarga? Dimensão social, tem acesso e participação? Como é que eu quero que uma criança aprenda a conviver, que é o terceiro pilar do método EVA? Primeiro é o aprender a aprender, o segundo é o aprender a fazer, o terceiro é o aprender a conviver. Como é que eu quero gerar interação social se eu não entendi como é que funciona essa criança? Agora, não é só sobre ele, como se ele fosse um carro quebrado a ser consertado. Não é apenas sobre a criança. Aí, quando eu olho para essas dimensões aqui, e eu me vejo no espelho, quais são as portas de acesso que eu tenho disponibilizadas dentro de casa para mim, para minha filha, para o meu marido? Aí, às vezes, a gente chega lá na escola, os colegas são tudo fechado. E aí estão querendo consertar a criança. Então, não é sobre querer consertar a criança. É sobre o que eu preciso ver e qual é o ajuste que eu preciso eventualmente fazer também em mim mesmo. No meu próprio olhar. Porque tudo começa no nosso olhar. Bom? Então, dimensão cognitiva, física, social, emocional, está segura ou desorganizada. Dimensão espiritual. Ah, José, sobre religião não pode falar na escola, não sei o quê. Não tem nada a ver com religião. As pessoas estão querendo anular a dimensão espiritual que todo ser humano carrega, até ateu carrega. Ninguém passa pela vida de forma inteira, íntegra, completa, plena, se ele ignorar a dimensão espiritual. A gente está falando de um profundo sentido e significado de propósito de vida. E em casos onde a criança tem déficit cognitivo, tem várias comorbidades ou patologias associadas ao diagnóstico de autismo, que talvez aquela criança nunca consiga gerenciar um banco, tocar um negócio. Talvez não. Mas a dignidade é parte dessa dimensão espiritual e ela precisa ser cuidada, preservada, protegida. O pertencimento é parte dessa dimensão. Foram preservadas essas dimensões? Então, antes de corrigir uma resposta, que é comportamental, a gente precisa compreender o caminho de acesso da criança. 12 encontros para transformar informação em intervenção. É isso, então, que a gente está falando aqui. É para isso que a Thaís nos desafiou. E aqui estamos, Thaís. Mês 1 é sobre ver. O mês 2 é sobre compreender e decidir. O mês 3 é sobre fazer e ajustar. É tudo muito prático. Teoria e prática aqui é o que eu gostaria de ter tido lá em 2012, mas essa foi a nossa jornada, a nossa experiência nos permitiu exatamente construir isso aqui. Então, no mês 1, a gente vai ter, do ponto de vista de conteúdos,
né? O T atual, é uma atualização elementar, básica, né, sobre conceitos do autismo. As lentes 3D, que a gente vai trazer, que são as lentes do nosso método, do método EVA, é uma base ferramental, e que você, Thaís, vai ter uma surpresa muito grata, tá? Vou te falar depois do final aqui, quando a gente fechar, porque esse presente é para a Thaís, porque a Thaís compareceu exclusivamente no dia de hoje. Então, para quem comparecesse, a Thaís não sabia, né? Mas ela compareceu, ela veio, ela se comprometeu e veio, tá? Então, a Thaís vai ter aí um plus. E não é para despertar ciúmes em ninguém, tá? Então, se você estiver assistindo aqui essa apresentação, ainda assim, se você recebeu e está assistindo isso aqui, é porque você ainda está recebendo uma oportunidade de participar juntamente com a Thaís, juntamente comigo, com minha esposa, que é especialista também na área de desenvolvimento infantil, desenvolvimento integral. Ela é cientista na área de educação pela Universidade da República do Uruguai, e uma pessoa fabulosa, uma mãe maravilhosa, uma esposa incrível, e a gente vai estar junto a partir do próximo sábado. Então, se você está recebendo e assistindo aqui essa apresentação, a oportunidade está viabilizada ainda para você, mas essa oportunidade, ela se fecha, não entra mais ninguém a partir do início já da próxima, da primeira aula. Tá? Por que, Oséias? Por que eu não posso entrar na segunda, na terceira? Porque você terá perdido as bases e não vai ter replay nisso aqui. Né? Isso aqui é realmente uma oportunidade. Né? Então, a Thaís, como nos desafiou, a gente aceitou o desafio, estamos aqui, a Thaís ainda vai ter um acesso muito legal. Quando a gente está falando aqui das lentes 3D, Thaís, tem uma base ferramental consolidada e que hoje ela tem um formato tecnológico muito prático. Tá? E você vai ter acesso a tudo isso. Tá? Desenvolvimento, aprendizagem, ambiente, equipe. Mês 2, comunicação. Tá? Então, a gente vocês irão tendo, né, acesso em cada mês a diferentes perspectivas também, técnicas de abordagem como o CIAA, tá? O comportamento, apoios visuais, prevenção e análise funcional. No mês 3, nós vamos falar um pouquinho sobre ABA, DIA, Fluidade, regulação, participação social e plano EVA. O que é o plano EVA, Oséias? É como é que você também pode pensar as bases da elaboração, né, de um programa de intervenção. Como é que você faz, depois que você viu, né, agora enxergou o que precisa ser priorizado, como é que transforma isso naquele terceiro passo, que agora que eu enxerguei a necessidade, estabeleci a ordem de prioridades, como é que eu desenho esse plano estratégico, né, como é que eu faço isso, tá? Então, cada semana entrega uma lente, uma ferramenta e uma experiência de aplicação, tá bom? Não apenas conceito, mas instrumentos para decidir e acompanhar, tá? Então, vai ter aí o painel EVA, painel de educação Viver em Amor, observação integral, um passaporte comunicativo, uma ficha de observação funcional, sistema visual, autonomia e transição, escala, regulação e segurança, né? E aí você consegue fazer ali um desenho para dar apoio, para dar suporte. Se antes você entrava na sala e pensava assim, poxa, ele teve uma crise, ela teve uma crise, né? Ou, enfim, o que quer que seja que você tenha observado e diga assim, ó, poxa, aconteceu isso, né? Não aceita limites, não sei o quê. Agora, depois desse treinamento, a atividade terminou sem antecipação, com cronômetro visual, pedido de pausa, né? Retomou em 6 minutos, né? O que quer dizer que vai gerar um ambiente muito mais regular, muito mais previsível, né? Não somente para você, mas também para a criança que você está apoiando. Tá? Então, a diferença está entre rotular e observar de modo útil. Tem pessoas que só rotulam, né? Aquele lá é autista, aquele lá não sei o quê, aquele lá é bagunceiro, aquele lá é TDAH, aquele lá é desafiador, né? Então, não é mais um curso. Tá? A abordagem eficaz para o autismo não é mais um curso, tá? Para aprender tudo sobre autismo. Tá? É uma arquitetura, com tecnologia para agir com critério na próxima situação real.
que a gente não está prometendo aqui? Uma receita universal, controle total, professora terapeuta. O objetivo não é que a Thaís ou você, né, se torne professora terapeuta. Não é sobre isso. Né? Também não é uma promessa de zero crise. Não é isso. O que a abordagem eficaz para o autismo entrega? Critérios de observação, clareza para saber o que precisa ser priorizado, apoios viáveis. Meu amor, deixa na cozinha aí, tomar água, vale? Clareza para priorizar, apoios viáveis e segurança para ajustar. Tá? Então, segurança profissional, Thaís, tá? Segurança profissional para você que está aqui, não é ter certeza absoluta sobre tudo. É saber observar, justificar, acompanhar, rever uma decisão sobre isso, tá? Do medo de errar para uma segurança de eu sei o que precisa ser ajustado, tá? E aí você vai descobrir, Thaís, que às vezes o melhor laboratório de elaboração técnica para intervenção, ela não vai surgir na sala de aula. A sala de aula, o momento ali junto com a criança, é aquele momento de ver, de enxergar. E aí, às vezes está acontecendo ali uma situação bem complexa, você vai saber se posicionar, como conduzir aquilo ali, só que às vezes o teu melhor momento de insights vai ser lá brincando com a tua filha em casa, um fim de semana num passeio num parque, indo no cinema, um esposo, uma filha, indo na igreja, fazendo uma oração, e veio o insight. Por quê? Porque os ingredientes para essas elaborações já estão agora, ao longo desses encontros, elas vão se consolidando dentro de você. E aí o teu olhar fica tão bom em enxergar, em ver o que precisa ser visto, porque esse é o erro das pessoas. As pessoas, lembra que Jesus sempre perguntava? O que você vê? O que você está enxergando? Jesus sempre estava instigando nos discípulos dele a habilidade de aprender a ver. Quando ele pergunta, o que as pessoas dizem sobre mim? Vocês entendem que é sobre ver? O que as pessoas estão dizendo? Porque as pessoas estão dizendo o que elas veem. Percebe? E aquilo que as palavras de cada um de nós diz, revela a nossa capacidade mental, a formatação da nossa mente, a formatação da nossa mentalidade, a formatação do nosso olhar, que é o que Jesus diz. Se o teu olhar é bom, todo o teu corpo está iluminado. Não tem trevas. Agora, para quem tem uma mentalidade entenebrecida por um olhar que só enxerga coisa ruim, tudo que ele olhar naquela criança, naquela situação, naquele contexto, vai ser ruim. Tudo é problema. Tudo é extremamente difícil. Então, ao longo desse nosso treinamento, da abordagem eficaz, a gente vai desenvolvendo isso juntos. Tá? Sair do medo de errar para uma segurança para saber. Tá? Se antes eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo, será que eu piorei? Agora vai ser, depois desse treinamento, depois desses nossos 12 encontros, vai ser consigo observar, sei o que precisa ser priorizado, posso ajustar o caminho, e se eu tivesse que adicionar um item mais aqui, seria, você não precisa fazer tudo sozinha. E você não precisa ser a solucionadora, a salvadora do mundo. Não precisa carregar esse estímulo. Você não precisa carregar esse estímulo. Então, a professora relevante, ela não possui todas as respostas. Ela aprende a fazer perguntas. Estava falando isso no Arcalab. O Arcalab é o nosso laboratório de inovação, ciência e tecnologia dos adolescentes da nossa comunidade, da nossa plataforma de educação integral, que são pais que fazem after school e homeschooling. Eu estava falando para eles, não é difícil dar respostas. Não é difícil dar respostas. Sabe o que é difícil? Fazer as perguntas certas.
Porque fazer as perguntas certas vai revelar aquilo que os olhos ainda não tinham enxergado. O que é a verdade? Pergunta Pilatos para Jesus. E Jesus responde com silêncio. Por quê? Porque se você faz uma pergunta, essa pergunta, ela revela mentalidade, ela revela intenção, ela revela coração, ela revela muita coisa sobre o perguntador. E a pergunta do perguntador para Jesus estava revelando que ele não queria, de fato, conhecer a verdade. Então, a gente só faz as perguntas para as quais a gente está disposto a abraçar a resposta. Então, se você chegou aqui, Thaís, é porque você está disposta a abraçar as respostas que vai também ir encontrando ao longo desses 12 encontros. E não são respostas para sobrecarregar. Felizmente, as respostas que você vai encontrar ao longo desses 12 encontros são respostas que sim, vão trazer alívio, vão trazer leveza para o teu dia a dia, não vão te sobrecarregar mais. Ah, é uma coisa a mais. Não, não é. Você acabou de colocar roda no piano, acabou de colocar rodinha no sofá, então não tem que estar levantando o sofá, não tem que estar... É só põe em movimento. O esforço é colocar em movimento. É fácil? Não, não tem nada fácil. Mas a gente dá conta de fazer o difícil parecer fácil. E isso torna tudo muito diferente na experiência. Então é para ser leve. Oséias, eu entrei na área de educação movida por esse sentimento. Preciso virar vovozinha, velhinha, me aposentar por essa via? É uma escolha sua depois. Daqui a um tempo, 2, 3 anos, 5 anos, você dá conta. Sabe o quê? Talvez a vida tenha me presenteado com outras oportunidades também. E descobrir que o talento, que a vocação, que a habilidade que você carrega, ela só precisa cair em solo fértil. Muitas vezes esse solo fértil é um ambiente de uma sala de aula. Mas muitas vezes um ambiente de sala de aula, ela é semelhante à parábola do semeador que saiu para semear a semente boa. A semente era boa, era boa. Mas algumas caíram no caminho, outras caíram entre pedregais, outras caíram entre espinhos, e teve aquela que caiu numa terra boa. Então, é para isso que a gente está junto nessa jornada, para trazer também leveza. A criança não precisa de uma professora perfeita, a criança só precisa de uma pessoa adulta capaz de enxergá-la, aprender com ela e conduzir com sabedoria, com clareza, trazer essa direção, esse direcionamento. Sabe o que que é? Uma criança, às vezes, ela não sabe realmente o que fazer. Então, observar com profundidade, decidir com consciência, agir com intencionalidade, ajustar sem culpa, tá? Então, não se trata de, esses 12 encontros aqui na abordagem eficaz, não se trata de aplicar técnicas sobre a criança. O objetivo aqui é construir caminhos com ela. Chegamos ao final da nossa apresentação e o convite é esse. O convite é esse. Microfone aberto, Thaís, me diz qual a tua percepção depois dessa apresentação. Eu tô, assim, encantada, né? Tô realmente um alívio. Que, porque eu tava pensando, meu Deus, é aquela mistura de sentimentos, né? Vou me comprometer com mais uma coisa, será que eu vou dar conta? E ao mesmo tempo vem aquele pensamento, não, mas é o caminho, é o que você precisa, é o que vai te trazer, né, o que você precisa mesmo. E eu, assim, é exatamente o que eu preciso.
de saber, como você colocou, né, de ler para ler o comportamento para identificar a necessidade, né, a real necessidade ali. E eu já me peguei saindo da escola pensando: "Meu Deus, acho que aquilo que eu fiz não foi bom para ela, e agora? Será que ela vai ter um comportamento desafiador em casa por conta de uma coisa que eu fiz na escola, que talvez ela ficou mais nervosa?" Aí eu: "Ai meu Deus", fica pensando assim. Mas ter essa segurança, né, vai ajudar muito. Legal. Dentro da estrutura da apresentação, Thaís, duas ou três coisas assim que você gostou, que te chamou a atenção e que conecta com essas necessidades suas percebidas em sala de aula ou nessas situações assim que gera essas dúvidas, esses medos. Duas ou três coisinhas que você percebeu ao longo da apresentação que conecta com isso. É, até anotei algumas coisinhas aqui, a questão de você tinha já falado comigo, né, identificar as prioridades, né, da criança, olhar a criança, identificar a prioridade, né, ali, porque eu olho e penso: "Meu Deus". Necessidades, identifica as necessidades e estabelece a ordem de prioridades depois. Uhum. Exatamente. Né, Legal. porque eu olhar para ela e pensar, eu, né, entendo que eu acho que ela precisa de um monte de coisas, mas por onde eu vou começar, né, fazer tudo? Não vou conseguir nada. E a questão também, dos neurônios espelho, né, que você falou que é o que tem, né, no autismo, que ele não consegue, né, aprender só observando uma outra criança, por exemplo, da mesma idade, ele precisa aprender de uma outra forma, né. Perfeito, perfeito, Thaís. E isso é chave, tá? Uhum, Depois, no treinamento, a gente vai mostrar para vocês como é que é essa sequência de construção, uhum, entendeu? São várias etapas de construção, né, para ajudar e apoiar o desenvolvimento de uma criança que está nesse nível, né? Mas é diferente, por exemplo, quando você tem uma criança que está no nível de suporte 2, que tem algumas habilidades que são mais favoráveis, enfim, né? Então, isso é muito legal porque é uma otimização de tempo. uhum. Não é sobre burocracia, não é sobre papelada, é sobre entender o que precisa fazer. Muito legal. Muito bom. Qual outro ponto, Thaís? Você achou legal? Aí a questão do pertencimento, né, que você falou também, porque é exatamente isso, na escola, né, por exemplo, elas estão sempre separadas, né, as crianças autistas ou com alguma outra coisa, elas estão sempre separadas, assim, às vezes estão até no mesmo ambiente, mas estão separadas, as outras crianças normalmente não interagem, né, tem até uma certa dificuldade até da gente conseguir, eh, direcionar ali, né, para eles poderem interagir, para criar, né, essa, amizade, assim, entre eles, né. Eu Aí eu acho que é isso, porque não sei, talvez a as cuidadoras, assim, a gente não sei, parece que não tem essa vontade de fazer com que eles interajam. Sempre lá: "Ah, leva pra fora, fica ali", e até mesmo no momento do recreio, eles estão sempre separados, assim, né. E o que que talvez gera naquela criança, né, eu fico pensando, né: "Poxa, eu tô sempre sem amigos, tô sempre sozinha", né, eu fico pensando, a minha filha é faladeira, ela quer falar com todo mundo, conversa com todo mundo o tempo todo. Eu fico assim, né, essas crianças só conversam com a professora, com a cuidadora, com os pais em casa, não tem essa interação. Legal, Thaís. Minha amiga, vamos encerrar? Você quer Sim. agregar alguma coisa a mais? Deixa aí a tua fala de convite, então, para as colegas que vão assistir depois esse link. Se você está autorizada, tá, Thaís? Você é a fundadora desse grupo aqui, tá? Desse movimento aqui, tá? A Casey e eu, nós já entregamos esse treinamento, abordagem eficaz para o autismo, inúmeras vezes, tanto em treinamentos com as nossas equipes de profissionais, uma equipe multidisciplinar lá no Uruguai, aqui no Brasil, enfim, a gente
já fez isso já inúmeras vezes, né? Não havíamos aberto novamente essa oportunidade por uma questão de agenda, como eu expliquei para você. Nosso tempo está cada vez mais exíguo, mas nós não podíamos fazer de conta que não havíamos ouvido seu coração, seu pedido, a sua mente. Tá? E então, eu quero também te agradecer, te parabenizar por isso, pela sua atitude, pela sua postura. E eu quero dizer, então, para que você encoraje as suas colegas a entrarem, né, nessa oportunidade. Né? Falando aqui de precificação, para quem está preocupado com precificação, gente, o ticket ele é simbólico, tá? É um ticket simbólico, é de R$ 500 mensal, paga ali no Pix, no boleto, no cartão de crédito, ou seja, isso não é um problema, né? A gente está falando de 4 encontros no mês, com um nível de profundidade de abordagem que a Thais acabou de explicitar aqui para nós, né? E essa apresentação deu conta, assim, de transmitir exatamente isso, tá? Que é o que nós estamos também comprometidos com vocês. Então, assim, aproveite a oportunidade, né? Aproveite a oportunidade. Você pode falar diretamente, responder diretamente, que é o chamado da Thais, e aí, havendo esse seu interesse, a gente até abre ali um grupo de WhatsApp para a gente transmitir ali materiais, os PDFs, os links e tudo mais, comunicados, interações, perguntas, dúvidas que vocês tenham ao longo desse período também, dos 3 meses, entre prática e teoria, dúvidas que surgiram, se coloca ali, e a gente vai estar interagindo. Né? Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Foi através, né, da Fabiana, minha amiga, que nos colocou, né, em contato, e ela, conversei com ela também essa semana, e ela falou, nossa, eu assino embaixo, porque eles são maravilhosos, e eu gostaria muito, né, de ter outras pessoas comigo, porque eu sei que né, a gente não consegue resolver tudo, mas assim, um pouquinho que eu aprenda, que eu vá ajudar alguém, e você aprenda e vai ajudar alguém também, vai fazer toda a diferença na vida de uma criança, na vida de uma família. E eu quero muito que, se vocês puderem, se comprometer junto comigo, né? Nossa agenda de todo mundo é corrida, mas assim, às vezes, né, uma horinha no sábado passa tão rápido e vai ser tão preciosa, né? Então entre comigo, gente, por favor. Legal. E aí, assim, ó, por dúvida sobre questão de precificação, a Thaís já tem o meu contato. Então, para quem quiser, Thaís, você pode ou passa direto para mim para conversar aqui comigo, ou pede diretamente para você. Você diz, José, me manda outro link aí, porque já tem uma colega querendo entrar. Né? Então, até o sábado que vem, às 9 horas, dá tempo ainda de você estar junto, tá bom? Bom, gratidão. Vamos fechar por aqui. E eu vou fechar por aqui porque eu tenho que entregar o presente da Thaís agora, tá bom? Até mais. Até mais, gente. Só parar aqui.